Nesse módulo, vamos estudar inferência estatística para duas populações. Nós vamos iniciar estudando hipóteses relativas a duas médias, quando as variâncias são conhecidas ou quando não são, e também para dados emparelhados. Vamos estudar hipóteses relativas a duas variâncias e a duas proporções. Nessa figura, nós estamos representando aqui duas populações diferentes e independentes. Podem ser populações muito grandes, inclusive infinitas, e nós queremos fazer comparações entre elas. A ideia básica é extrair amostras de cada uma delas e fazer algumas contas com esses valores das amostras e chegar a algumas conclusões a partir desses dados da amostra e extrapolar essas informações para a população. E nós vamos começar com o teste de hipóteses relativas às duas médias. E a hipótese nula nós vamos escrever dessa forma. A média da primeira população menos a média da segunda é igual a um certo valor delta. Delta aqui representa um número. Pode ser zero, pode ser um número diferente de zero. Nós vamos ver daqui a pouco um exemplo onde ele é diferente de zero. Uma hipótese alternativa possível é que essa diferença não é igual a delta, mas é menor do que o delta. Para poder verificar se isso aqui é verdade, eu vou fazer uma conta, calcular essa quantidade z, calculada a partir da diferença entre as médias das amostras, o valor do delta, que é o mesmo que aparece na hipótese nula, e as variâncias N1 e N2 correspondem aos tamanhos das amostras da população 1 e 2, respectivamente. Fazendo essa conta, comparando com o valor crítico, se for menor que o valor crítico, eu rejeito a hipótese nula e aceito essa hipótese alternativa como sendo verdadeira. Para essa hipótese alternativa, a conta é a mesma e eu vou comparar com o valor de z de alfa. Rejeitando a hipótese nula e aceitando essa hipótese alternativa como verdadeira, se o valor de z calculado superar esse valor crítico. E, finalmente, a hipótese bilateral, em que essa diferença é diferente do valor do delta, eu vou então aceitar como verdadeira se o z for menor do que menos z de alfa sobre 2 ou maior do que o z de alfa sobre 2. Mas de onde é que vem essa expressão aqui? Ela parece um pouco estranha, mas na verdade não é. Se nós calcularmos aqui D como a diferença entre as médias das duas populações, que nós estamos comparando com o delta, nós podemos calcular a variância de D a partir das variâncias de x barra e y barra, que a gente consegue exprimir em termos das variâncias das populações. Se nós agora escrevermos o z dessa forma aqui, nós estamos identificando aqui o d, essa variável vermelha, corresponde a essa diferença entre a média da primeira amostra menos a média da segunda. E o desvio padrão corresponde ao denominador dessa expressão que está aqui. Então ela não tem nada de estranho. Ela é calculada da forma como nós já estamos acostumados. Nós podemos também calcular o intervalo de confiança para a diferença entre essas duas médias. Partindo então dessa expressão aqui já nossa conhecida, a distribuição normal padronizada, nós podemos substituir então a variável aleatória d barra, que nós podemos escrever dessa maneira. O valor do d barra, nós já vimos, é a diferença entre as médias das duas amostras. Nós temos que a média de d barra corresponde à média de d, que é a diferença entre essas duas médias. E, finalmente, o desvio padrão de d barra, que nós calculamos no slide anterior. Substituindo tudo isso aqui nessa expressão geral, nós chegamos aí na equação que nos permite calcular o intervalo de confiança para a diferença entre as médias. Problema 1. Deve-se verificar se a presença de um aditivo reduz o tempo de secagem de corpos de prova pintados com uma certa tinta. O tempo de secagem distribui-se normalmente com um desvio padrão de 8 minutos. A presença do aditivo não altera o desvio padrão. Duas amostras de 10 corpos de prova cada foram testadas. As médias obtidas foram 121 e 112 minutos para a tinta sem e com o aditivo, respectivamente. Fazendo um parênteses, parece que o aditivo faz o efeito, ele diminui o valor médio pelo menos da amostra. Para o nível de confiança de 95%,
É possível afirmar que o aditivo reduz o tempo de secagem significativamente? Ou será que essa diferença que a gente está vendo aqui poderia ser explicada pelo acaso? Seguindo aqueles 8 passos, o passo 1 é identificar o parâmetro de interesse, que é a diferença entre o tempo de secagem das duas tintas. Vamos usar o índice 2 para a tinta com aditivo e o índice 1 para a tinta sem o aditivo. Nesse caso, o delta é igual a zero. A hipótese nula será escrita dessa maneira: a média da primeira menos a média da segunda, ou seja, com aditivo e sem aditivo, é igual a zero. O que equivale a gente escrever que a média da primeira é igual à média da segunda. E como hipótese alternativa, nós vamos escrever que μ1 menos μ2 é maior do que zero, que equivale a escrever μ1 é maior do que μ2. Por que a gente escolheu essa hipótese alternativa? A gente já viu que há uma tendência do tempo de secagem com o aditivo ser menor do que o tempo de secagem sem o aditivo. Então, a hipótese alternativa foi montada nessa lógica. O nível de significância, o enunciado já pediu, e nós, então, temos os dois desvio padrões conhecidos. Vamos usar essa estatística de teste, que será comparada com o valor crítico de 1,645, que é o Z de 0,05. Fazendo as contas, encontramos 2,52, que supera o valor crítico. Portanto, a gente rejeita a hipótese nula e aceita a hipótese alternativa com nível de significância de 0,05, que o aditivo influencia significativamente no tempo de secagem. Ele reduz significativamente o tempo de secagem. Mais um problema. Verifique se a diferença entre a resistência elétrica entre dois condutores é maior que 0,050 ohms, com o nível de significância de 0,05. Uma amostra com tamanho 32 foi extraída de cada condutor, resultando nesses números que estão aqui, para a média e desvio padrão de cada uma das amostras. O passo 1, nós vamos identificar o parâmetro de interesse, que é a diferença entre as resistências, que deve ser maior que esse valor aqui de 0,050 ohms. A hipótese nula, nós vamos escrever então que essa diferença é igual a esse valor que nós estamos testando, 0,050. É um caso em que o delta é diferente de zero. E a hipótese alternativa, nós vamos usar essa que está aqui. Por que essa hipótese alternativa? Porque nós já verificamos que a diferença entre as médias das amostras supera o valor de 0,050. Então, eu vou tentar mostrar que a diferença entre as médias é maior do que 0,050. O nível de significância já está estabelecido e, nesse caso, nós não conhecemos previamente os desvios padrões, mas nós estimamos esses desvios padrões com base nos dados da amostra. Como a amostra é grande, ela é maior do que 30, alguns autores, inclusive o Montgomery, considera que 30 já é um número suficientemente grande para você considerar a estimativa do desvio padrão da amostra muito próxima do desvio padrão da população. Então, nós estamos usando essa propriedade e considerando que os desvios padrões são conhecidos. Vamos usar, então, essa expressão que está aqui embaixo. Nós vamos comparar com o valor crítico de 1,645 e, fazendo as contas, nós chegamos a 2,65, que supera o valor crítico. Nós, então, rejeitamos a hipótese nula e afirmamos, com nível de significância de 0,05, que a resistência do primeiro condutor é maior que a resistência do segundo condutor em pelo menos 0,050 ohms.